Queria compartilhar essa palavra com os irmãos. João 14, do 1 ao 3 somente. João 14, do 1 ao 3. João 14, do 1 ao 3. Vamos fazer a leitura responsiva. São só 3 versículos, mas vamos todo mundo. Eu leio um, depois vocês o número par. Quem encontrou diz amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Amém? Diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creiam em Deus, creia também em mim. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que o Senhor me deu. Quando o pastor Hélio mandou a mensagem para mim, falou: você pode pregar no dia 2, domingo à noite? Disse, posso. E aí eu comecei a orar, pedir a Deus uma palavra, e Deus me trouxe esse texto, esses 3 versículos que Deus falou ao meu coração. Eu não sei como Deus trata com cada um, claro que nós temos o nosso relacionamento com Deus, e essa palavra ela vai me orientar, me nortear. É a primeira desse ano que o Senhor me deu, para eu começar o ano e caminhar para a glória dele. E eu coloquei um tema aqui: como enfrentar as turbulências da vida em 2022. Como enfrentar as dificuldades, os problemas que eu achei maravilhoso que Maria Eduarda falou aqui. Ela falou a mensagem todinha que eu vou pregar em alguns minutos. Isso, como diz Marquinhos, é Deus confirmando. Nós iremos enfrentar muitas dificuldades, mas como a gente vai enfrentar essas turbulências? Como a gente vai fazer? Coração angustiado é uma coisa comum no mundo hoje. Todas as pessoas, de todas as classes, de todas as idades, de todos os credos religiosos, sabem o que é um coração angustiado. Possivelmente pessoas viraram o ano com o coração angustiado. Possivelmente pessoas ainda já estão no segundo dia do ano, talvez aqui não, mas aí fora, ou talvez aqui, esteja com o coração angustiado com alguma coisa. Então, um coração angustiado é uma coisa comum no mundo. As causas que deixam o nosso coração angustiado vêm de dentro, muitas das vezes, e também vêm de fora. Vem daquilo que amamos, também vem daquilo que tememos. Mesmo sendo crentes consagrados, que busca Deus todo dia em oração, eles também sabem o que é viver também dias assim, de corações angustiados. Mesmo sendo santos, pessoas que buscam a Deus de todo coração, mas mesmo assim tem dia de lágrimas. Jesus aqui estava se despedindo dos seus discípulos. Aquela era a quinta-feira do Getsemane. Era a quinta-feira em que Jesus subia para aquele monte onde ele suou sangue ali. A quinta-feira onde Judas estava traindo Jesus. A quinta-feira da negação de Pedro. A quinta-feira da prisão de Jesus, vamos dizer assim. Os discípulos estão agora com o coração angustiado. Eles estavam tristes porque, devido à eminente partida de Cristo, estava chegando o momento que Jesus ia partir, ia ser entregue, ia para aquela cruz. E ele estava triste. Jesus disse para ele: não fique com o coração angustiado. Devido também
a solidão que eles iam sentir, a saudade, vamos dizer assim. Ele estava triste. Eles estavam também envergonhados devido ao egoísmo que havia evidenciado, perguntando quem era o maior entre eles. Eles estavam também perplexos devido à predição de que Judas trairia Jesus e Pedro também negaria e os demais também ficariam dispersos. Eles estavam vacilantes na fé, pensando: como pode o Messias ser alguém que vai ser traído? Eles estavam angustiados diante das aflições, diante das perseguições. Jesus também estava passando por esse momento também, porque ele seria perseguido, seria torturado, mas assim. E Jesus aqui nesse texto, resumindo, ele está consolando os discípulos, dizendo que o coração de vocês não fique angustiado. Eu tenho uma palavra de Deus para mim e para você. Que o coração de vocês também não fique angustiado. Creia em Deus. Jesus diz: creia também em mim. Como disse, o tema é como enfrentar as turbulências da vida em 2022. E a primeira lição que eu quero aplicar na minha vida e na sua vida é: como é que eu vou enfrentar essas dificuldades que elas virão? Primeira coisa, colocando a confiança em Cristo, apesar das circunstâncias. Colocando a sua confiança em Jesus, apesar do que vai acontecer, como disse Maria Eduarda. A pergunta é: o que significa confiar em Cristo? A forma do verbo aqui, no imperativo, significa: já que vocês confiam em Deus, Jesus diz, continue confiando em mim. Confiar em Deus e no seu Filho é crer em Cristo. Crer no Senhor Jesus. Confiar em Deus significa confessar e também descansar no seu poder. Confiar em Deus significa confiar na sua soberania. Lembra que Maria Eduarda falou agora? Vai acontecer muitas coisas nesse ano. A gente não sabe, mas que vai. Porque está escrito. Mas devemos confiar na sua soberania. Creia no que já foi dito aqui e no que está escrito aqui. Deus está no trono, irmão. Não acontece nada aqui nessa terra sem a permissão do Senhor. É Ele que criou o universo. É Ele que controla tudo. E nós precisamos aprender a confiar na sua soberania. O pastor pregou aqui quarta passada, falou sobre isso, antes dele viajar. Nós precisamos aprender a confiar. Outra coisa, confiar em Deus significa confiar na sua providência. Que em 2022 Ele vai cuidar de você. Ele vai providenciar aquilo que você precisa. Por isso que Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Ele está comigo. A pergunta dessa noite para mim e para você: Deus está com você? Você está com Deus também? Lembra de José? Para onde José ia? Deus estava ali com ele. Meu irmão, nós iremos enfrentar dificuldades em 2022, mas nós podemos aprender a confiar na providência de Deus. Você lembra de Abraão? Quando Deus falou assim: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. Abraão não ficou questionando. Abraão não ficou perguntando a Deus. Não, ele só foi acordar bem cedinho, arrumou o jumento, pegou a lenha, pegou o cutelo, chamou o menino e vamos embora. No meio do caminho de 3 dias, o menino falou assim: pai, eu estou vendo aqui o cutelo, estou vendo aqui a lenha, mas onde é que está o cordeiro? Ele disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Eu vim dizer para você nessa noite e para mim também: Deus proverá para você nesse ano, mesmo passando por dificuldade. Deus proverá, porque o seu Deus é o Deus de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, assim como Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu, entrou na sua casa. Nós temos essa promessa de Deus. Se nós confiarmos no Senhor,
Deus ele vai providenciar. Eu não sei você, mas esse ano 2021 que passou, eu vi Deus cuidando de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida. Por quê? Porque eu aprendi a confiar somente nele. Confie no Senhor. Confiar em Deus também, confiar em quê? No seu amor, na sua salvação. Acreditar que Deus te salvou, te comprou, te selou, te batizou, que você é propriedade exclusiva do Senhor, que Deus jamais vai te abandonar. Pode todos se abandonar, pode até a tua mãe, a tua família, mas Deus jamais vai te abandonar. Por isso que eu gosto do Salmo 23, porque Davi fala assim, o Senhor é meu pastor, e nada, né? Mas no original é assim, o Senhor é meu pastor, e Ele não me falta. E ele mesmo interpreta isso no versículo seguinte, no 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei. Por quê? Porque ele está comigo. Davi tinha certeza. Faltava um monte de coisa na vida de Davi. Mas Deus nunca faltou na vida de Davi. Nem quando ele caiu. Deus enviou o profeta lá. Porque Deus cuida daqueles que são seus. Mesmo quando ele estava com as suas... sem a alegria da salvação. Ele era salvo. Que a salvação não se perde. Mas ele não estava feliz. Mas mesmo assim Deus enviou alguém lá. Deus sempre vai enviar um profeta, uma palavra, um louvor, alguém para orar por você. Por quê? Porque você pertence a Ele. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Então em 2022, nós temos que aprender a confiar no Senhor mais e mais. Se você estava confiando, continue confiando. A fé em Cristo é o remédio para a doença do coração angustiado. Se você conhece alguém que está com o coração angustiado, não sei, por alguma coisa, talvez por causa da pandemia, porque tem muita gente assim. Eu não sei, talvez problemas financeiros, problemas espirituais, problema no casamento, problema, sei lá. E talvez você tenha angustiado porque não realizou o seu sonho, você não conseguiu muita coisa em 2021. Ei, você passou de ano, você está respirando. Você olha para a sua família, para a sua casa e parece que tudo do mesmo jeito. Não, continue na brecha, continue fazendo a sua parte, continue orando, continue adorando, continue servindo. E Deus, Ele vai cuidar de você. As tribulações, elas não são para nos destruir. Elas são para nos treinar, para aumentar a nossa fé. As crises, elas vêm. Em 2022, crises virão, irmão. Eu estava lá em casa orando e meditando essa palavra, eu queria dizer ao contrário. Mas virão. Os problemas, eles vão aparecer. As tempestades, elas vão chegar. Os ventos contrários vão vir sobre a nossa vida. Sobre a nossa casa. Mas a palavra de Deus para mim e para você é essa: continue confiando em mim, diz o Senhor Jesus nessa noite. Continue. Em Marcos 4:31 até o 35, Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês são assim tão tímidos? Por que não tendes fé? É interessante que essa palavra, quando eu estava meditando, o Senhor me lembrou ela, e essa foi uma das palavras de duas que o Senhor me deu no início da pandemia. Uma das palavras foi essa que eu me agarrei. E nessa mensagem o Senhor me lembrou e eu coloquei aqui. Porque seja assim, tímido. Nesse texto aqui, Jesus coloca os discípulos aonde? No barco. E diz assim: vamos para o outro lado. Primeira coisa, a promessa de Jesus. Passamos para a outra margem. Existia uma palavra, quem estava falando era o autor da vida. É aquele que criou o mar, aquele que tem todo o poder. Ele disse assim, passamos para o outro lado. Ele colocou o discípulo no barco e Jesus falou assim: então eu vou tirar uma soneca. Pegou o travesseiro, desceu lá para baixo do barco e ele foi dormir. E aí, o vento veio. A tempestade soprou. Os discípulos ficaram apavorados.
E começaram a tirar água, outro pegava o rodo, sei lá como foi, e um pegava um balde, vai para lá e vai para cá, e todo mundo apavorado. De repente, eu acho que foi Pedro, eu penso que foi Pedro, que Pedro era mais ousado, falou assim: o senhor não se importa com a gente não, é? A gente aqui morrendo, o senhor dormindo. É assim, né? Às vezes a gente diz assim: eu estou aqui e ninguém se importa comigo. Jesus disse: homens de pouca fé. Eu não falei para você que a gente vai passar para o outro lado? Meu irmão, nesse ano 2022 vai vir tempestade, mas a palavra é que a gente vai chegar do outro lado. A pandemia está quase que terminando. Você sabe que esse vírus ele não vai acabar, né? Ele vai só diminuir. Mas a gente vai passar por ele. Eu tenho certeza que eu vou passar. Não tenho nem dúvida. Porque Deus é fiel. Primeira coisa aqui, a promessa de Jesus. Outra coisa que eu vejo aqui, a presença de Jesus. Jesus colocou o discípulo no barco e estava com ele. A presença de Jesus não nos livra muitas vezes de problemas, não. Mesmo a gente estando na igreja, mesmo a gente sendo crente, seja a gente sendo pregador, sendo tocador, sendo líder de missões, líder de alguma coisa, das mulheres, do caralho, seja o que for, vai vir. Mas tenha essa certeza, Jesus está na sua vida. A presença de Jesus estava naquele barco. E Jesus também sabia do vento. Outra coisa, a paz de Jesus estava ali. Porque Jesus dormia. Você consegue dormir? Quando você está enfrentando alguma tempestade? Jesus estava descansando no meio da tempestade porque ele confiava na providência do Pai. Infelizmente, muitas pessoas não estão conseguindo dormir depois da pandemia. Tem muita gente que está precisando de remédio, tomando remédio para dormir. Não é pecado não, se for necessário, toma. Mas eu digo para você, negrito, não tome isso a vida toda. Tome e comece a orar. Não, Senhor, eu estou tomando esse remédio aqui, mas eu não quero tomar esse a vida toda, não. O Senhor me ajuda, tenha misericórdia de mim. Eu não quero, eu quero dormir, como o salmista disse, eu quero deitar e pegar no sono. Dormir faz parte do propósito. Coisa boa é dormir, irmão. É ou não é? Lembra de Jacó? Jacó estava angustiado lá e foi dormir. Botou a pedra, dormiu com a cabeça na pedra. E Deus falou com ele. Coisa boa é dormir. Eu não gosto de dormir tarde. Mas quando eu estou cansado, eu deito e vou dormir. Minha mulher fala assim: tu dorme que nem uma pedra. Não sei se pedra dorme. Eu deito e logo durmo. Quando eu vou dormir, eu vou dormir. Eu não estou preocupado com o vento, não. Nós temos que aprender a paz de Jesus. Outra coisa, o poder de Jesus. Jesus acalmou aquela tempestade, irmão. Preste atenção no que o Senhor está falando aqui, que não sou eu não. É o Senhor, eu não sou nada. Mas a tempestade vai vir. Mas fique tranquilo, confie no Senhor, que ela vai ser acalmada. Deus vai cuidar de você. Você vai ver a providência de Deus. Você vai glorificar a Deus. Você consegue cantar a Deus no meio da prova? Você lembra de Paulo e Silas na prisão? Aqueles homens estavam amarrados assim. E eles, naquela prisão, eles começaram a louvar. O chão vai tremer. Acho que ele cantaram assim, né? Que de repente tremeu o chão. As portas se abriram. E houve salvação naquela prisão. Eu sei que não é fácil quando a gente está passando, mas a Bíblia diz: tem de grande gozo passar por várias provações. Que é isso? É passando e a gente, Deus me ajuda. E você não perder o foco, você não perder a fé, você não desanimar, você não parar, você não retroceder, você não deixar de vir para o culto, você não deixar de orar, você não deixar de tocar. Não! Poder de Jesus. A cruz era inevitável, Jesus tinha que passar por ela. Mas a palavra para você e para mim é essa: continue confiando em mim, diz o Senhor Jesus. As prisões, os açoites os alcançarão, o sofrimento e a morte os apanharão. Mas a palavra que Jesus diz para mim e para você é essa: continue confiando em mim. Em 2022 virão dias de solidão.
Vai ter dia que você vai estar sozinho. Talvez o seu marido vai te abandonar, vai dizer assim, não. Talvez alguém da sua família. Eu vou dizer para você, Deus não vai te abandonar. Terão dias que você vai estar talvez chorando. Mas se prepare, também vai ter dia de alegrias. A vida é assim. É como uma roda gigante. Tem dia que você está lá embaixo. Mas depois ela volta e você está em cima. Depois ela está aqui no meio. Depois se você volta, ela está embaixo. E você vai vivendo a vida. Porque quem cuida de você é Deus. Nesse ano 2022, você pode passar por crise financeira. Talvez você está começando o ano já devendo, que nem eu. Tive que fazer um vale, né? Claro, debaixo dos meus limites. Você pode passar, mas o nosso Deus é o Deus da provisão, Ele cuida. Nós enfrentaremos momentos, por exemplo, de doença. Nós estamos terminando esse tempo da pandemia, onde esse vírus afetou o mundo todo. Infelizmente, ceifou muitas vidas. Mas eu estava pensando, já imaginou, hein? Se desde a criação tivesse todo mundo vivo, não cabia ninguém nesse mundo não, irmão, tem que morrer mesmo. Imagine, Noé morreu, todo mundo morreu com 600, 900. E outra coisa, irmão, a gente já sabe essa certeza. A gente nasce, vive e morre. Agora com a certeza que nós vamos morar no céu. Então a doença vai vir. Vai passar, mas nós vamos enfrentar ela. Como foi que você enfrentou o coronavírus, por exemplo? Eu enfrentei adorando, eu confiei aqui, ó. E se eu pegar, tudo bem. Se eu não pegar, tudo bem também. E até aqui eu não peguei, não. Deus tem tido misericórdia. Teremos dia de luto, infelizmente. Mas como? Dia de lágrima. Mas o Senhor vai cuidar de nós. Porque Ele é consolo. No dia do choro, dia de se alegrar. Teremos dia de alegrias também. Onde você vai contemplar. Creia nisso, talvez. Eu disse isso lá na serra. Ontem. Eu comecei a orar ontem, comecei o culto orando lá, fiz um momento de oração, botei todo mundo para orar lá. Pedro, Tiago e João, é só 3, viu? Todo mundo orando lá. Vamos orar. E eu disse, vamos orar para que Deus salve o marido de vocês. Porque a maioria só tem mulher lá e os maridos não são crentes. E vamos começar a orar por isso. E eu estou crendo. E aí eu fui na casa de um, quando terminou o culto, o senhor já está convidado. Ele disse, não, eu vou aparecer lá. Esse ano eu apareço lá. Deus vai trabalhar. Esse ano pode ser o ano que você veja pessoas sendo salvas da sua casa, da sua família. Creia nisso. Continue orando, continue pregando, evangelizando. Não vai ser só coisa ruim que vai acontecer, não. Vai acontecer algumas coisas ruins, mas mesmo as coisas ruins acontecendo, se prepare, porque a Bíblia diz lá em Romanos, Paulo fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Se você amar a Deus, pode acontecer o que for, vai ser para a glória de Deus. Se que for. Então a palavra é essa, continue confiando em mim, Jesus diz. Continue confiando em mim. Continue. A fé em Jesus é o único remédio para um coração angustiado. A fé olha para Jesus e não para as tempestades. Quando você se agarra nisso, a fé, ela ri das impossibilidades. A fé triunfa nas crises. Abraão creu contra a esperança. Paulo diz, antes de morrer, eu sei em quem tenho crido. Jó também disse, eu sei que o meu Redentor vive. Então, quero dizer para você é isso. Continue confiando no Senhor Jesus. Então, como enfrentar as turbulências da vida em 2022? Em segundo lugar, são só 3. Sabendo que neste mundo somos só peregrinos, mas o céu é o nosso lar. Como você vai enfrentar os problemas? Você vai fazer como diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então,
Como que você vai enfrentar isso? Sabendo que neste mundo somos só peregrinos. Mas o céu é o nosso lar. Olha o versículo 2 e 3. Ó. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Diante das provas, das tribulações, do sofrimento, precisamos levantar a nossa cabeça e olhar para a recompensa final. Diante do que você vai enfrentar, sempre lembre do céu. Lembre da sua recompensa final. Na jornada cristã, o sofrimento, a dor, a cruz, há tudo isso. Mas o fim desse caminho é glória, é céu. O céu nos anima. Paulo passou por tempestade, passou por muitas coisas, mas na hora da morte ele diz o quê? Combati o bom combate. Eu terminei a carreira. Estou sendo desmamado. Estou partindo. Estou indo para casa. Então, a nossa leve e momentânea tribulações produz para nós um eterno peso de glória. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que Deus tem revelado para cada um de nós. Eu digo para você nessa noite, olhe para frente, olhe para o céu. Pode acontecer o que foi em 2022, mas olhe para aquilo que Deus comprou você. Você é um cidadão celestial. Vai chegar o momento que a gente vai partir para lá. Olhe para a sua recompensa, olhe para a sua herança, olhe para a sua pátria, para o nosso lar. E olhando para o céu, para o nosso lar, vamos dizer assim, nos capacita a triunfar sobre as turbulências da vida. Surge aqui uma pergunta: como Jesus descreve o céu? Coisa boa começar o ano falando do céu. Primeira coisa, o céu é um lugar, é o nosso destino. O céu é o seu lugar, o seu destino. Final, estaremos ali. A morte não é o fim da vida. Não. A morte não é o fim. Na morte do cristão, por isso que a Bíblia diz que Deus se alegra com a morte do justo. A morte não tem a última palavra. A morte foi vencida. Uma das coisas que eu fiz foi estudar sobre a morte. E a Bíblia diz sobre a morte. Aí a Bíblia diz que Jesus tem nas mãos a chave da morte e do inferno. A morte, ela foi vencida. A Bíblia diz que será o último inimigo de Deus. Mas por enquanto ela tem um trabalho, viu? Mesmo sendo controlada pelo Senhor. Então, o aguilhão da morte foi arrancada. Onde está a morte, a tua vitória? Morrer para o crente é lucro. Paulo disse, foi a outra palavra que eu me apreguei. Morrer, quando morre o crente, é lucro. Sabe por que é lucro? Porque quem perde é o inferno. E o céu ganha. Eu fiquei muito triste. Eu chorei algumas vezes, vendo as pessoas morrendo, porque a minha pergunta era essa, não sei a sua, mas como pregador, como evangelista, eu disse, será se essas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus? Será se elas morreram com o Senhor Jesus? É isso que a gente tem que pensar. Morrer é lucro. Não precisa ter medo da morte, não. A morte foi vencida, Jesus tem o controle de tudo. E quando chegar a minha ficha vai ser 99. Olha, quando eu tiver com 99, aí chegou a sua hora, Giliar. Olha. Quando chegar a sua aí, 100, a sua aí você sobe. Mas fique tranquilo. Eu disse para minha mulher, eu disse, não se preocupe com a morte, não. Viva, minha filha. Se tem alguma coisa que não se preocupe, é com a morte. Eu tenho tanta certeza que eu vou morrer um dia que eu não se preocupo, porque eu vou viver hoje, um dia de cada vez. Eu vou servir hoje, vamos fazer isso hoje. Morrer é lucro.
Morrer para um crente é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer para um crente é habitar com Cristo. Quando o crente morre, ele não vai para o cemitério, não vai para o purgatório, mas ele vai para o céu. Aí você diz, não, para o paraíso é a mesma coisa. Porque quem está no paraíso não vai mais para o inferno, não. Já está garantido. Você acha que o mendigo vai para o... Não, já está garantido. Quando a trombeta tocar, quando o Senhor vier, quem está no paraíso já vai entrar. Então, já é garantido. Paulo disse, se morrer é estar com Cristo. Então, não se preocupa não, irmão. Deus, Ele cuidará de você. A gente temos que pregar o evangelho para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Outra coisa, o céu é o lugar de gozo e descanso. O céu é onde está o trono de Deus, as hostes de anjos e a incontável assembleia dos santos glorificando. O céu é a nossa pátria, lá está o nosso tesouro, o nosso galardão. Lá está a nossa herança incorruptível. O céu é onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá no céu, nós vamos entoar cântico, nós vamos adorar. Se tem uma coisa que a gente faz aqui, a gente vai adorar lá também. O céu também é a casa do Pai. Os filhos de Deus estarão todos lá. Se você é filho de Deus, você vai estar lá, porque é a casa do seu pai, do meu pai. Se o céu é a casa do Pai, significa que o céu é o nosso lar. Aqui no mundo somos estrangeiros, mas no céu vamos estar em casa, na casa do Pai. O céu é o lugar de segurança. Lá não vai entrar maldição, lá não tem mais doença, lá não tem mais coronavírus, lá não tem ninguém aleijado, não, lá vai ser tudo novo, lá não tem mais velório, não. Lá é a casa do Pai. Olhe para isso que você vai se alegrar, que não é o problema. Pense no céu, se alegre com isso. A casa do Pai é um lugar onde somos amados e aceitos, não pelo que temos, mas pelo que somos em Deus. Ele nos comprou. A casa do Pai é o lugar onde vamos estar ali para sempre. E Ele dizendo, vinde benditos, meu Pai, e entre para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. O céu é um lugar onde tem muitas moradas. Muitas moradas. No céu tem lugar para todos os filhos de Deus. Apocalipse 21:16 diz que a cidade mede 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de comprimento. Isso quer dizer que há lugar para todos os salvos, os filhos de Deus. No céu teremos não teremos apenas morada, mas mansões. O céu é o lugar da nossa morada permanente, para sempre. Aqui no corpo, moramos numa tenda frágil, mas lá habitaremos nas mansões celestial. O céu é o lugar preparado para um povo preparado. Nós não compramos esse lugar, o céu. Nós não merecemos. E aqui, quando eu estava estudando lá em casa, eu chorei. Ele nos dá como presente. Eu disse, Deus, obrigado por esse presente. Eu não sabia. Deus, você que aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo, foi selado com Ele, você recebeu um presente. O céu é o seu lugar eternamente. Presente de graça. Você não foi para a cruz, alguém foi em seu lugar. Você não derramou seu sangue, alguém derramou. Você não conseguia pagar seus pecados, alguém pagou por você. Um presente de Deus para você. Lembre disso. Nas tribulações de 2022, lembre do presente que Deus te deu. Deus me deu o céu. Tenha certeza disso. O céu é um lugar preparado para um povo preparado. A graça de Deus. Jesus preparou esse lugar na cruz. Na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão. Lá na cruz Jesus abriu um novo e vivo caminho. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ele entrou no céu como nosso precursor. Ele nos antecipou. Ele entrou na glória primeiro como nosso irmão primogênito, como nosso irmão mais velho. O céu é o nosso lugar permanente para sempre. Como eu disse, aqui nós somos peregrinos. Aqui estamos de passagem, mas estamos a caminho da glória. Estamos a caminho do céu, andando por Cristo. O céu é o lugar onde teremos comunhão eterna com Cristo. A maior glória do céu é estarmos com Cristo para sempre. Para sempre. Vamos contemplar o seu rosto, vamos servi-lo, vamos exaltá-lo, vamos adorar. A eternidade inteira não será suficiente para nos deleitarmos nele, para exaltarmos a sua majestade. Cristo será o centro da nossa alegria lá no céu. Lá vamos ver Jesus como ele é. Pense num privilégio, irmão. Se nós formos fiel aqui, se nós continuarmos passando, nós iremos ver. Por isso que as pessoas, os mártires, os irmãos, a gente cantou aqui no culto de oração, eu e Dona Posidônia, eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Os irmãos que morreram, eles louvavam, eles adoravam, eles não tinham medo porque eles sabiam que eles iam para o céu. Quando a gente tem certeza da salvação, a gente não teme a morte. A gente está confiando no Senhor, porque temos a certeza, se nós morrermos, estaremos com Ele, lá no céu. Lá não haverá mais dor, como eu disse. Lá não vai ter mais tristeza, meus irmãos. Lá vamos esquecer as agulhas da vida. Lá nós vamos adorar com alegria. Em 2022, lembre do seu presente, lembre do céu. Quando você estiver passando por dificuldade, não, eu vou vencer. Eu estou passando por isso aqui, mas eu vou continuar orando. Eu não vou desistir, porque não vou para o céu sozinho. Eu vou levar você comigo. Quando alguém se for alguém da sua família, eu estou orando por você, porque eu vou morar no céu. Eu quero que você vá comigo. E começa a pregar para aquela pessoa. Fala do céu para ela. Lê Apocalipse 21 para ela. O céu é o lugar onde teremos plena comunhão uns com os outros. A gente não tem comunhão aqui? Uns com os outros? No céu seremos uma só família. Lá vai estar assembleano, batista, presbiteriano, entendeu? Congregação, igrejas, porque a igreja do Senhor está aí. Aqueles que foram comprados, selados. Não tem uma placa, é um povo, uma família. Lá nós vamos nos conhecer, vamos nos relacionar em pleno perfeito amor. No céu vamos abraçar os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os nossos entes queridos que nos antecederam. Nós vamos estar ali se alegrando. O céu é o melhor lugar. Por isso que Jesus disse, aonde eu estou, eu quero que você esteja também. Jesus, ele veio, ele é o modelo para chegar no céu. Ele desceu, ele nasceu como ser humano normal, como uma criança, cresceu, passou dificuldade, passou problema, passou tudo, passou até pela morte, ressuscitou, mostrando que a gente também vai passar pela morte, vai ressuscitar, e aí ele subiu para o céu também na nuvem, ele também disse que a gente vai subir assim quando ele vier nas nuvens, e aí ele entrou no céu e a gente vai entrar também, ele é o modelo. Como é que chega no céu? Se olhar para Jesus, como ele andou aqui na terra, ele se fez homem e mostrou como é o caminho. Se a gente fizer como ele fez, a gente vai chegar lá também. E ele disse, eu sou o caminho, venha comigo, aonde eu estou, quero que você esteja também. Ele disse isso para os discípulos. E nesse momento, o nosso Jesus, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que ele está lá, do lado do Pai. Até na morte de Estevão, você lembra lá do primeiro Estevão, o primeiro diácono, quando ele estava morrendo assim na apedrejado, ele viu o Senhor sentado no trono e Jesus do lado direito. A Bíblia diz que Jesus se levanta. E eu posso ver Jesus assim, vem Estevão, sobe para cá. Um dia a gente vai ouvir essa palavra. Meu irmão, não se preocupe com as dificuldades. Se preocupe, Deus, em buscar essa palavra.
Os problemas virão, Deus me ajuda, Ele vai te sustentar. Jesus prometeu que estaria conosco, irmão. E Ele vai estar conosco todos os dias. Como enfrentar as turbulências da vida em 2022? Terceiro e último. Sabendo que não estaremos sozinhos, mas Jesus voltará para nos buscar. Saiba de uma coisa, em 2022, como em 2019, como desde que você aceitou Jesus, você não está sozinho. Olha o que diz o versículo 3. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Ele prometeu que vai vir buscar. Aí surge a pergunta aqui. Como Jesus virá? Tem aquela música. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Ele vai vir outra vez. Como Jesus virá? Ele prometeu que vem. Ele virá repentinamente. Quando tocar a última trombeta, Ele vai vir. Você sabe quantas trombetas já tocou? Quem sabe dizer para mim aí? Quem sabe? A irmã sabe. 4. Aproximadamente 4 a 5 trombetas já tocou. A gente não ouviu nada, né? Quando tocar a seta, eu também não ouvi nada. Eu tinha a ideia que era um... Jesus vem, né? Não, irmão, é sinais. Quando chegar a hora, o pai disse agora, vai lá, meu filho. Aí o céu vai se rasgar. Ele virá repentinamente. Ele prometeu, ele disse, eu voltarei. Eu venho sem demora. Ele disse, eu cedo venho. Ele não está tardando não, ele vai vir na hora certa. Ele diz assim, vigiai. Porque, para que esse dia não vos apanhe de surpresa. Claro que para nós não vai ser surpresa, né? Que a gente está esperando, né? Você está esperando? Eu estou. Para muita gente vai ser surpresa. A gente está esperando, de repente, Jesus vai vir. Ele voltará pessoalmente. Mesmo que subiu, ele vai voltar. Atos 9:11 diz que os discípulos subindo na nuvem, e o anjo falou assim, assim como ele subiu, ele voltará. Apocalipse 1:7 diz que ele vai vir sobre as nuvens. Uma nuvem vai vir e vai descer. Ele vai vir. Jesus voltará visivelmente. Todo olho verá. Pense num versículo que eu acho impactante. Como será isso? Eu vi uma pessoa falando, disse que vai ser pela internet. Eu disse, não, meu filho, não é pela internet não. Vai ser algo... Não é porque ele vai descer lá em Jerusalém, vai ter a câmera lá da Globo filmando, aí ele vai descer e todo mundo vai assistir ao vivo. Não, não é assim não. Todo olho verá. Não sei como é que vai ser, mas sei que todo olho verá. Vai ser algo espetacular, vai ser algo maravilhoso. Todas as terras vão se lamentar, a Bíblia diz. O céu vai se rasgar. Ele virá com clangor de grande trombeta. É uma das passagens, eu gosto muito de escatologia. Eu fico lendo as passagens, fico pensando naquele grandioso dia que ele virá para buscar a sua igreja, o seu povo. Mas ao mesmo tempo que as pessoas vão ressuscitar, ao mesmo tempo também pessoas vão se lamentar, vão chorar, pessoas que não vieram. Tem até uma música que eu canto bem antiga, lá do fundo do baú. De repente nessa terra, algo vai acontecer. Um povo muito humilde vai desaparecer. As manchetes dos jornais traz a indagação. Onde estão aqueles crentes que fazia oração? Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Assim, ó. E o povo dessa terra angustiado ficarão, procurando uma saída, mas não encontrarão. Estarão nas igrejas querendo ouvir a voz de um povo que falava da ressurreição. Eles sumiram no ar,
foram morar com Jeová. Isso vai acontecer, irmão. Guarda essa palavra para você, Jesus voltará. Será o evento mais estúpido da história. Será o dia do fim. O dia que todos vão ressuscitar. Todo. Ele virá. Jesus também voltará gloriosamente. A última palavra não será do mal. A verdade triunfará sobre a mentira. O ímpio não prevalecerá na congregação do justo, mas será disperso como a palha. A igreja triunfará com Cristo. Quando a voz do arcanjo soar, a trombeta de Deus ressoar, Cristo aparecerá nas nuvens como relâmpago, com poder e muita glória. Jesus também matará o anticristo com o sopro da sua boca. Ele julgará as nações. Ele lançará os ímpios, o diabo, um besourinho aqui, o diabo, o anticristo, os incrédulos no lago de fogo. E nós receberemos um novo corpo e subiremos com ele. Que consolo saber que o melhor está pela frente. Saber que o melhor está por vir ainda. Quem não caminha para frente, para um fim triste. Melhor, nós não caminhamos para um fim triste, mas para um fim glorioso. Lembre do céu. Jesus voltará. Como? Jesus voltará inesperadamente. Muitos serão surpreendidos. Muitos não estarão vigiando. Muitos estarão despreparados. Estarão uma moinha, se ela levar de um, deixar da outra. A que ficou é para o juiz, viu? Quando ele vier, na sua segunda vinda, ele vai vir para buscar a igreja. Logo em seguida começa o juízo final. Que a gente pensa, as pessoas pensam que vai ser um tempo que eu não sabe quanto tempo vai ser, mas vai ser um espaço de tempo. Se a Bíblia diz que as nações vão se lamentar, então o mundo vai se lamentar naquele dia. A gente não sabe literalmente quantos dias vai ter, mas vai ser alguns dias. Muitos se lamentarão amargamente por ter vivido desapercebidamente. Isso não é só lá no mundo não, na igreja também, viu? Porque tem muitos de nós que estamos vivendo de todo jeito. Será como nos dias de Noé. Lembra de Noé? Pregador da justiça. Pregou 120 anos. 121 anos. Esse dia eu estava estudando Gênesis lá em casa Marbel, né? E eu me alegrei assim, me animou. Noé me animou. Porque, irmão, às vezes a gente começa a pregar, ninguém se converte, a gente fica meio agoniado, né? Mas Noé pregou 120 anos, só quem se converteu foi a mulher e os filhos, os genros. Mas ele pregou. Será como nos dias de Noé? As pessoas vão estar lá comendo, bebendo, se dando em casamento. Meu irmão, às vezes a gente quer desistir da nossa vida, da nossa família. Continue pregando. O lugar mais difícil de se pregar não é na rua não. Eu vou na rua, não tem dificuldade não. Vou retornar agora. Eu passei mais ou menos uns 3 meses sem fazer esse trabalho da rua direito. Vou retornar agora. Mas na rua eu acho moleza. Difícil é lá em casa, irmão. Difícil é pregar para minha mulher. Difícil é pregar. Difícil é pregar para seu marido, né? Difícil é pregar para os seus parentes, que é tudo pé roxo. Católico do pé roxo não é difícil não? Você chega falando, não sei o que, é difícil. Mas nós temos que estar preparados. As pessoas vão estar vivendo como nos de Noé. Deus mandou Noé fazer uma arca. E Noé não era carpinteiro não.
estava conversando com o Job, nós estávamos colocando a caixa de Francisco lá, as coisas. Você está pensando que Noé, ele dando um monte de opinião, eu disse, quando Deus mandou Noé, não tinha furadeira, não tinha nada disso não. Mas ele fez. As pessoas falam assim, ele está doido, e nunca tinha chovido, né? Mas Jesus, ele falou, vai vir um dilúvio, vai vir uma grande chuva. As pessoas não acreditavam não. É como muita gente, eu conheço até crente que disse que Jesus não vai vir mais não. Conheço até pastor que disse, não, Jesus está demorando muito. Não é pastor não, está desviado. Ele vai vir, irmão. Muitos, ele virá como ladrão. O ladrão não manda a vez, estou chegando, não. Ele virá uma hora que você, mas ele vai vir. Para quem Jesus voltará? Ele virá para nos levar para a casa do Pai, para as bodas do Cordeiro. Ele virá para te buscar. Essa é a palavra que você vai começar ouvindo em 2022, que eu vou começar recebendo. Me lembrei se eu trouxe essa palavra para me se lembrar da promessa dele, que o rei está voltando. Interessante que a primeira fase das bodas é a fase do compromisso. Lembra do compromisso que você fez com Jesus? Lembra aí quantos anos você tem de crente? Só lembra. Um dia que você aceitou Jesus. Se tiver alguém aqui que não aceitou, pode ser hoje, como Larinha fez. Você fez um compromisso. A segunda fase das bodas é a fase da preparação. O pagamento do dote. Quem foi que pagou o preço por você? Foi ele. A terceira fase, eu estou terminando. A terceira fase é do encontro com o noivo. Ele virá. E a quarta fase das bodas é a fase da casa do noivo. Da casa do Pai. Onde a gente vai chegar lá. Nós temos que estar preparados. Eu quero concluir dizendo para você. Aqueles discípulos que Jesus estava conversando com eles, dizendo, ó, há muitas moradas. E eles estavam tristes. Eles estavam angustiados. Eles estavam ali. E Jesus começou a consolar. E eu vim nessa noite usar as palavras de Jesus para te consolar também, para te ajudar, para me ajudar. A gente não parar. A gente não desistir da nossa vida, não desistir da nossa casa. Não desista. Investindo com o poder do Espírito Santo, confiar em Cristo e proclamar o seu nome. Eles viviam com um peregrino. Ajuntaram o tesouro no céu. Os mesmos discípulos estavam ali, como Pedro, Tiago, João, a gente sabe. Sobre a história, a gente vai ver que alguns deles, a maioria deles morreram servindo a Deus. Falar só de Pedro. Pedro morreu de cabeça para baixo. Pedro era ousado. Os discípulos que eu mais assim me identifico, eu acho mais parecido com Pedro. Pedro, ele era assim, não era 8, era 80. É o Senhor, ele pulava, sou eu mesmo. Então, vem Pedro. E Pedro pulava na água e começava a caminhar. O Senhor está pegando meu mestre, ele pegava a espada e cortava a orelha. Jesus, espera aí, eu botar essa orelha de volta no lugar. Aí botava a orelha de volta. Calma, Pedro. Pedro era assim. Pedro era, quando era 8, 80. Aí na hora de morrer, ele falou assim, ó, você vai morrer, Pedro, aqui. Tá pronto, eu vou morrer. Estou traduzindo aqui na minha linguagem, entendeu? Pronto, você vai morrer como o seu mestre, na cruz. Ele disse, pronto. Só que eu quero morrer de cabeça para baixo. Pedro disse, eu quero morrer de cabeça para baixo. A história diz que ele morreu assim. Botaram ele na cruz e ele ficou de cabeça para baixo. Pedro até para morrer escolheu o jeito de morrer. Pedro era assim, mano. Mas eles andaram como um peregrino. Mas essas palavras, Jesus, depois que eles foram revestidos, eles foram consolados. E eles começaram a caminhar com essa certeza. E nenhum deles se perdeu. Exceto Judas, que era o filho da perdição. Mas todos foram salvos. Os 70 e outros mais. E a gente viu que foram alcançados os irmãos de Jesus, as irmãs, eu creio também, que não aparece mais tem o nome dela, eu creio que foram alcançados. Deus, ele fez grandes coisas, então eles começaram a caminhar. Vivemos como peregrinos. Viveram como peregrino.
e ajuntaram o tesouro no céu. Viveram sob as leis do céu e aguardaram o céu preparado para a segunda vinda de Cristo. A pergunta é: eu e você, como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa vida hoje? Que você possa colocar a sua confiança em Deus em 2022. Saiba que Jesus estará com você, que Ele prometeu de estaria conosco todos os dias e que Ele vai voltar para nos buscar. Lembra do céu. O céu nos estimula à santidade. O céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento. Lembra de Jesus lá na cruz? Termina aqui. Ficou das 9 horas às 3 horas da tarde. 6 horas. Alguém falou: desce daí. Mas ele não desceu. Porque se ele descesse daquela cruz, a gente não subiria para o céu. Ele aguentou o tranco. Jesus, ele foi pisoteado, as pessoas bateram nele, espancaram, mas ele não retrocedeu. O discípulo abandonaram, Pedro traiu. Até o próprio pai, quando ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava ali. Até o pai, naquele momento, virou as costas assim para ele. Mas ele aguentou. Por causa de mim, por causa de você. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua parentela. Continue pregando. Jesus não retrocedeu, Jesus não o abandonou. Ele falou: eu vou. Eu estou indo. Mas eu vou voltar. Ele disse que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em mim. Melhor, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito: pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei. Quem está falando é ele cumpre, meu irmão. E os receberei para mim mesmo. Porque a promessa é essa. Porque para que onde eu estou, vocês estejam também. Amém. Bem, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Nos ajuda, Deus, a confiar no Senhor, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Abençoa cada pessoa que vem aqui nessa noite, principalmente a minha vida. Que essa palavra ela não volte vazia. Que eu não possa apenas pregar, mas que eu possa viver e estar preparado para quando a trombeta tocar, eu subir também. Ajuda os teus filhos e que esse ano seja o ano que nós vemos a glória de Deus, o agir de Deus na nossa vida, na nossa casa. Obrigado, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Marquinho, participa. Irmão, nós estamos chegando ao final. Todo mundo é de casa, não vou fazer convite não, como a Abna perguntou. Todo mundo já é crente. Então que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Vá em paz. E a graça do Senhor, com o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.